Então, continuando as apresentações desse painel, a próxima apresentação é o Sistema de Coletas e Mineração de Texto do Diário Oficial da União para disponibilização em forma de dados abertos semi-estruturados. Esse trabalho é do professor Rafael, da UNB, ele é professor do curso de Engenharia de Redes, de Comunicação, e esse trabalho também foi feito com uma parceria com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e aqui também se encontra o coordenador Carlos Eduardo Lacerda Veiga, que também vai introduzir essa apresentação. Então, por favor, vamos dar uma salva de palmas para os palestrantes. Obrigado. Boa tarde. É muito importante esse tipo de evento. A gente está participando desse encontro aqui no TCU. E eu queria destacar de forma bem clara a importância do trabalho que tem sido feito junto com a UNB nesse acordo de cooperação técnica que tem ajudado substancialmente a melhoria da organização e gestão da informação no Ministério. Esse é um dos projetos que a gente descreveu. É muito rico para o Ministério do Planejamento contar com o apoio da academia, contar com o apoio do Laboratório de Latitude, vários especialistas, nessa organização e gestão de informação do Ministério, para deixar de forma mais clara e transparente os dados que a gente tem. É uma dificuldade absurda de organizar as informações, seja em várias frentes, painel de gestão do ministro, várias outras frentes que a UNB coloca, eu vou passar a palavra para o professor Rafael, mas para deixar bem claro que esse acordo de cooperação técnica é muito importante para que a gente possa deixar mais transparente as informações e todo o histórico de planejamento público que tem na administração pública, dentro do Ministério do Planejamento. Eu faço parte na primeira lâmina, assim que a gente avançar, está com a gente aqui, né? Isso. Nós estamos associados à Secretaria Executiva, organizando as informações do Ministério do Planejamento. Grosso modo, é planejamento e toda a organização das várias instituições que estão lá dentro, várias das unidades, que são vários órgãos centrais da administração pública federal. Então, é muito histórico que a gente tem acumulado ali dentro. Bastante informação, o BNDES veio apoiar a gente agora, um pouco depois do IPEA. Então, vários conjuntos de informações que são únicos, que a gente está digitalizando, traduzindo, minerando. Essa iniciativa do Diário Oficial é muito importante também para auxiliar a melhor tomada de decisão. O nosso papel é, junto à Secretaria Executiva, que fica logo abaixo do ministro, no planejamento, organização de informação, orçamento, desenvolvimento institucional. Então, ou seja, a maioria das demandas do Ministério do Planejamento, quando entram, são tratadas pela DIPLA, né, e a forma operacional é a DIRAD, a parte de administração. Então, ou seja, esse projeto é muito importante, que é um dos, que o professor Rafael vai comentar, um dos projetos que apoiam o Ministério do Planejamento a organizar melhor as suas informações e a tomar de decisão. Obrigado, professor. Obrigado, Cadu, Carlos Eduardo. Vamos, então, passar a apresentação propriamente dita do sistema. Como o Cadu apresentou o Ministério do Planejamento, apresentar muito rapidamente do nosso lado da UNB. A gente tem um laboratório que foi especificamente criado para atender o governo. Ele funciona dentro do Departamento de Engenharia Elétrica, um departamento muito grande, com 4 cursos de graduação. E, especificamente, esse projeto é ligado ao curso de Engenharia de Redes, onde se trata das questões de sistemas distribuídos. E o projeto que a gente vai apresentar é especificamente o caso em que a gente tem realmente um sistema distribuído, onde a fonte de dados se encontra num lugar, a inteligência que raciocina sobre esses dados em outro lugar e a visualização em outro lugar. E isso tem que funcionar de uma maneira integrada, tem que ser coerente e tem que prover resultados, né, que são úteis para o usuário final. Por outro lado, isso também é ligado com a parte de acesso a bases de dados, aquele problema que foi discutido na sessão anterior, nas 3 apresentações, o trabalho que dá para você coletar informação, uma informação que seja completa, que seja íntegra, que tenha precisão, enfim, que tenha qualidade, que é um dos aspectos explorados em 2 dos nossos programas de pós-graduação, que são o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e o programa de Universidade Profissional em Engenharia Elétrica. Este, em particular, é um programa voltado para forense digital. A propósito dessa parte de forense digital, a temática de acesso às fontes de dados é uma temática de grande importância, porque é lá que a gente vai demonstrar que alguma coisa aconteceu ou demonstrar que alguma coisa não aconteceu. Especificamente, o caso seria de crime, mas na nossa apresentação a gente vai usar apenas as mesmas técnicas para detecção
de eventos, de rastros, de irregularidades, numa base de dados, que é uma base de dados pública e que representa, né, o histórico da ação governamental brasileira. Esse tipo de detecção, a gente tem uma grande tradição, né, a gente é um grupo relativamente consolidado nessa área, né, de detecção de eventos, rastreamento. A gente edita um jornal, que é a revista Enigma, a revista brasileira, o Jornal Brasileiro de Segurança da Informação e Criptografia. A gente tem vários projetos apoiados pela FINEP, CAPES, CNPq, e nós somos organizadores do Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e Criptografia, de onde vem boa parte da tecnologia que é utilizada no projeto que eu vou passar a descrever a partir de agora. Esse projeto ele se insere numa cooperação entre a UNB e o Ministério do Planejamento, que já é uma cooperação de longa data. Na verdade, o laboratório existe graças a essa cooperação. E, em particular, a gente tem trabalhado muito com o Ministério do Planejamento no acesso às bases de dados e na disponibilização dessas bases de dados no formato aberto. Em particular, tem o caso do CIOP, né, o Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, cujos dados abertos chama-se CIOP-RDF, e também a parte de legislação referente ao CIOP, CIOP-LEGIS, são trabalhos da nossa equipe em conjunto com o Ministério do Planejamento. Então, tem também um sistema muito importante que atualmente se encontra em produção, que faz a auditoria da folha de pagamentos todos os meses. Então, ele detecta irregularidades antes que essas irregularidades se transformem em atos reais, no que se refere à folha de pagamentos. Enfim, a gente tem uma certa tradição, né, de cooperação com o Ministério do Planejamento, em sistemas de inteligência, em sistemas de detecção de anomalias, de eventos, etc. E aí, esses sistemas eles estão em produção, essas cópias que estão aqui, essas cópias de telas que estão aqui de lado, são de sistemas em produção que podem ser acessados. Eles são, na maior parte dos casos, públicos. Evidentemente, um sistema de auditoria da folha de pagamento é fechado do Ministério, mas é um sistema que, em particular, é disponibilizado para os órgãos de controle, né? E aí, na continuidade dessa cooperação, que a gente chegou ao problema da extração de dados do Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União é um monumento nacional, né? Desde 1862, que ele armazena informações sobre atos da República. E aí é de uma relevância muito grande que a gente possa ter acesso a essa informação aí e, a partir da análise dela, a gente possa tirar uma série de conclusões sobre como se passa a história do desenvolvimento da República Brasileira. Esse assunto também, além de ser relevante, ele é importante porque a coleta de informações de uma maneira automática a partir do Diário Oficial da União e a sua análise, ela vai ter uma economicidade, eu vou mostrar numa transparência que vem a seguir, que é bastante grande, porque ela vai evitar um bocado de trabalho manual. Você capturar dados numa determinada fonte, limpar esses dados organizados, realmente, assim, feito manualmente, é dinheiro, é tempo, é muito esforço, e aí, com o apoio do sistema automático, fazendo a maior parte do trabalho, é realmente interessante do ponto de vista da economia. E, finalmente, tem um último aspecto, é uma obrigação de uma entidade como a ONB, de uma entidade como o Ministério do Planejamento, tornar esses dados transparentes. Eles têm que ficar disponíveis para utilização em geral por parte da população e das diversas instituições do país. Basicamente, a gente pode resumir em uma transparência qual é a situação sem um extrator e com o extrator. Eu vou descrever apenas a primeira coluna, né? Dá muito trabalho, existe trabalho manual por humano. O humano ele tem os seus problemas, né, particulares de humano, ele demora, ele perde informações, às vezes ele, na transposição da informação de uma fonte A para uma fonte B, ele insere o erro, e isso termina causando problemas na estruturação do arquivo que deve ser público. E aí a gente vai introduzir um extrator automático, e esse extrator aí vai permitir não apenas obter a informação, como também armazenar essa informação para exploração futura ou exploração concomitante. Então, o que se faz? A gente parte do Diário Oficial. O Diário Oficial, ele, né, desde 1862, a gente tem as imagens do Diário Oficial. A partir de um determinado momento, essas imagens passaram a ser feitas em PDF. O período do nosso projeto abrange, em particular, de 2012 a 2017,
onde o formato teve uma estabilização, né? Então, visualmente falando, você olha o Diário Oficial e você percebe, como humano, aquele formato ali. A gente vai buscar nesse formato a informação interessante, em particular em 2 das sessões, sabendo que o Diário Oficial tem 3 sessões, né? A sessão de interesse geral, com as leis, decretos, etc., uma sessão de atos de interesse da administração pública, aí são os diversos despachos, portarias, por exemplo, nomeação do professor Rafael para atuar na UNB, tem lá um despacho contendo essa informação aí, tem alguém que não sei se ele teve a responsabilidade ou a responsabilidade, mas um dia alguém assinou lá dizendo que o professor Rafael, né, viraria funcionário público da Universidade de Brasília. Tem a terceira parte, licitações, avisos, editais e editoriais, né? Essa informação é tão importante que o Ministério do Planejamento tem um esforço específico, desde 1944, de indexá-la pela leitura do jornal, né? Isso é colocado hoje em dia num software, um software tradicional da área de ciência da informação, chamado Pérgamo, mas definitivamente é uma tecnologia que já é muito datada, né? Esses atos aí todos, eles têm as características próprias, né, de serem do Diário Oficial. É obrigatório e contém o normativo necessário para que ocorra a ação governamental. Então, é uma importante fonte. Hoje, o processo de trabalho com ele é um processo manual, aquele que eu descrevi, e ele custa um determinado dinheiro, inclusive no que se refere à contratação de licenças de software de uma empresa para preencher um arquivo que seja utilizado publicamente. Aí a gente vai introduzir nessa situação um extrator que a gente concebeu e prototipou conjuntamente entre o Ministério do Planejamento e o UNB. O protótipo tem 4 grandes funções, uma função de extração propriamente dita, em seguida, né, a parte de uma cópia PDF do Diário Oficial, e a partir daí a análise visual feita por software leva a um processamento que gera um documento semi-estruturado. A partir desse documento são extraídas informações de metadados. O que é obtido como resultado é colocado em um formato, o formato JSON, que é relativamente simples, é muito público e é confortável para a programação. Isso permite que a gente acesse os resultados a partir de uma interface web. Aqui a gente tem a especificação do protótipo que foi feito. Em cada passo ocorre uma série de operações. Vai desde as operações mais básicas, pega-se um exemplar do Diário Oficial em PDF, faz o seu upload e, a partir daí, ocorre a conversão do arquivo. Basicamente, o que se faz realmente existe uma interface homem-máquina com o texto em PDF e, a partir daí, análise visual. Tem uma coisa bem interessante, né? O tamanho das fontes, a posição lá dentro da página define o conteúdo. E é a partir daí que começa a análise, vem o segundo passo. No segundo passo, a gente identifica as colunas. A identificação das colunas é importante porque isso determina a leitura sequencial do Diário Oficial. Você lê a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, e tem blocos. Aí você tem que analisar as colunas, os blocos, e fazer as diversas associações textuais para colocar isso numa sequência. Além do mais, tem algumas informações que não estão bem dentro da sequência que é esperada, mas a gente vai considerar as colunas, os blocos, e depois fazer aquela leitura sequencial, e, a partir daí, tem-se um texto a ser analisado, e é esse texto que vira o documento a ser armazenado. Com esse texto, aí a gente realmente vai fazer análise e extrair dados, né, sobre o que está sendo publicado, se é uma portaria, qual é a data, etc., com a informação que se encontra efetivamente né, e que é útil lá dentro do Diário Oficial. Então, vai buscar informações que são um pouco difíceis de serem localizadas, né, mas o software tem a tarefa de fazer esse trabalho. Títulos, conteúdos, etc. Aí, organizada a informação, ela é colocada em base de dados, com metadados, e aí ela vira agora algo semi-estruturado. Eu tenho o texto e tenho os metadados acerca de cada um dos textos. Para isso é utilizado as chamadas plataformas de software. A gente usou, em todos os casos, software livres. Então, tem um módulo fundamental, que é o módulo do OCR, do PDF Box do Apache. Esse cara que está aqui é quem vai ler os textos para a gente. Em seguida, tem um módulo de expressões regulares para encontrar informação.
um módulo de conversão para colocar numa base de dados em formato JSON, de tal modo que essa informação possa ser acessível para o usuário. Essa informação é acessível para o usuário no contexto de uma interface homem-máquina que permite também que eu carregue o PDF para ele ser analisado. Essa é a estrutura de software. Tem um detalhe importante, os nossos metadados a gente coloca no formato Dublin Core, que é um formato internacional. Ele tem a vantagem de que os próprios metadados já falam muita coisa sobre os dados que são obtidos. O sistema ele foi prototipado, né, o chamado método da ágil, né, a partir das necessidades, a gente vai prototipando, vai construindo o sistema, vai aprimorando, e existe, né, um sistema efetivamente em produção. Infelizmente, a gente não pode demonstrar aqui, mas está aqui a tela de entrada dele, né, com a função de extração de dados, é aqui que se faz o upload. Os que já foram armazenados, então está aqui a lista dos que já foram armazenados, com as diversas datas. E, a partir daí, tem uma interface de exploração mais visual, que permite você ir na informação. Então, ela permite, por exemplo, que você chegue lá e diga assim, pega o meu CPF, né, e diz assim, quais são os atos entre 2012 e 2017 sobre o CPF do professor Rafael. Tem lá todos esses atos aí. Aqui é só uma tela de entrada, contém as estatísticas desde 2002 até 2017, do que a gente já conseguiu minerar, né? 2017 é o ano de maior interesse, por isso que tem mais informações lá na base de dados. A partir daí, já automaticamente tem as principais autoridades a assinar documentos, o que se chama também de subautoridades, né? Pessoas subordinadas a essas autoridades. Tem as chamadas nuvens, né? Então, por exemplo, aqui estão os CPFs mais citados no Diário Oficial nesse período ali, e aqui os números CIAP mais citados naquele período. Enfim, é o tipo de análise que se faz a partir do que foi coletado, né? Então, a gente tem um protótipo e, enfim, a gente fez o trabalho básico, que é fazer a análise visual do Diário Oficial, realmente muito difícil, mas, a partir daí, o trabalho não está terminado. Em particular, tem um problema dos chamados falsos positivos, falsos negativos, né? Muitas vezes, uma pequena diferença de formato lá no Diário Oficial provoca um problema no software. O software não entende o que está se passando. Tem também um outro problema, que é o seguinte: muitas vezes há um erro na publicação de uma determinada portaria. Um número errado, uma data errada, e em algum outro lugar do Diário Oficial vem uma correção daquela coisa. Então, você tem que considerar as duas coisas. Você não pode publicar erroneamente essas duas informações. Então, a gente precisa fazer uma validação ainda, que é a validação que a gente está fazendo com um sistema em operação. Esse sistema, né, desenvolvido entre duas entidades públicas, ele tem a natureza de ser um software, por construção, público. E aí o código a gente conta disponibilizar, mas a gente também não pode ser inocente, né? Apesar de ser público, esse software vai ser registrado, ele está em processo de registro antes de sua disponibilização. Além dessa parte um pouco mais burocrática, tem a parte de pesquisa que se segue, né? Tem várias formas de pesquisa. A primeira delas é o seguinte: a gente pode penetrar um pouco mais dentro do texto e ler o texto com o que se chama de PNL, né? A análise da linguagem natural, né? E aí você pode extrair os verbos, os predicados, os sujeitos, etc. E isso permite fazer coisas bem mais interessantes. Assim, quais são as relações que você encontra lá dentro? Por exemplo, a pessoa que nomeou o professor Rafael como professor da UNB publicou na mesma data a nomeação de outros professores? Tem esses outros professores também que são contemporâneos do professor Rafael. É o que se chama de uma exploração em uma estrutura de grafos. Tem também a parte de colunas, né? A parte de colunas permite fazer as chamadas séries temporais. Aí você pode fazer assim a pergunta para o sistema: me dê todos os atos referentes ao professor Rafael. Aí você tem um histórico do professor Rafael. O interessante é que dentro desse histórico tem outros históricos, tem outras séries temporais. Você pode, por exemplo, perguntar assim: me informe todas as viagens do professor Rafael. São atos, né? E aí você começa a ter coisas interessantes a partir da análise desses dados. Essas viagens foram interessantes? Ele realmente foi aos países em que ele formou? Ele publicou aqueles artigos ali? Aí fica mais interessante ainda se a gente analisar outras fontes de dados. Por exemplo, professores têm a base do CNPq, a Lattes. Então, lá a gente registra a nossa vida. E aí realmente fica muito, muito interessante, porque você vai poder fazer perguntas assim:
As viagens do professor Rafael resultaram em benefícios em termos de publicação, de avanço científico, etc. Aí realmente o que se chama mais de deep learning, né? Você vai lá dentro da informação e vai extrair coisas mais interessantes. São os trabalhos futuros que a gente espera poder fazer, né? E, claro, com dois alunos, lá no início da apresentação, tem 2 alunos de doutorado em curso, inclusive o Cadu e o Daniel aqui presentes, tem 2 alunos de mestrado que estão em fase de conversão para doutorado. As oportunidades para fazer a exploração dessa base são muito interessantes, além da utilização dela correntemente no trabalho do dia a dia do Ministério do Planejamento. É uma coisa bem interessante que alia a pesquisa acadêmica, a inovação, com a colocação, a transferência de conhecimento e da tecnologia para uma entidade do governo federal. Bom, é claro que isso tudo gera publicações, tem um monte de publicação, não vou entrar em detalhes sobre as publicações, tem as defesas de mestrado e doutorado. Enfim, é uma pesquisa que é a chamada pesquisa aplicada, né? Ela tem os aspectos teóricos, o seu formalismo, e tem, de imediato, um ambiente onde ela pode ser validada e pode mostrar a sua utilidade e responder a uma questão relevante e importante. E, com isso, eu concluo a minha apresentação. Obrigado.